dia, meus irmãos. Todo último domingo de cada mês é culto evangelístico. Eu estou pregando sempre aqui com Eliseu, né? Guerra espiritual. Quero pregar bem mais. Marcos capítulo 4, do verso 35 em diante. Nosso Senhor entrando em ação. Nosso Senhor entrando em ação. Só Ele entrando em ação, gente. O Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos. O Velho Testamento todo fala nele, Jesus Cristo. O Senhor, quando a Bíblia fala o Senhor, é Jesus. Teofania, o aparecimento, é Jesus. Deus, Jeová, é Jesus. Jeová é Jesus, gente. Jeová fala com Moisés, é Jesus falando com Moisés. A gente precisa definir melhor as coisas, né? Pontuais. Marcos capítulo 4, mantenham a Bíblia aberta, gente. Esse texto é muito rico, é pequeno, mas é muito rico. Muita coisa para a gente aprender. E pôr em prática. Não é? Aquele que pratica a minha palavra, eu edificarei ele sobre a rocha, a família dele vai estar toda edificada. Não é? Certo? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, Jesus vai falar. Anotem na Bíblia de vocês. Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, que não é fácil lidar com multidão, eles estavam trabalhando, nós se esforçando. Multidão. Nós precisamos trabalhar com multidão. Levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também outros barquinhos que seguiam aquele barco onde estava o nosso Senhor Jesus Cristo. E levantou-se grande temporal de vento. Eu estava na minha escola dominical, o pessoal só falava em chuva. E vocês estão se lembrando de São Luís do Maranhão. Eu estou falando do que está escrito. Temporal de vento. E subiam as ondas por cima do barco. De maneira que já se enchia o barco. Não é? Jesus estava na polpa, na parte mais de cima. Dormindo, Jesus dormia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo, mestre, não te dá que pereçamos? Tem tradução que vai dizer, tu não te incomodas que nós vamos perecer? Nós vamos todos morrer? Tu não te dá conta, Senhor? Senhor, que isso, Senhor? E ele, despertando, repreendeu o vento. Diga assim, o vento. E disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Coisa linda, né? É porque na prática, gente, eu já tive essa experiência, eu já vi. Quando o vento acalma, mas o mar ainda fica agitado muito tempo. Pelo menos 1 hora. Eu sei porque eu perguntei para o marinheiro, ele disse para mim, não, isso demora mais. Eu disse, não. Já era para estar mais calmo, mas não, demora 1 hora mais ou menos. Aqui, uma coisa sobrenatural. É importante a gente aprender a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Subitamente acalmou tudo. Vento parou e as ondas, bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja só, quem é este? Senhor, muito obrigado pela riqueza da tua palavra, que tu possa abundantemente nos orientar, para que nós possamos aprender mais e ter uma conduta nas nossas vidas, Senhor, e confiarmos em ti. Que tu possa nos iluminar, para que nós possamos pregar, ensinar a verdade, que tu deixaste escrita na palavra de Deus, obra do Espírito Santo. Amém. Irmãos, não há quem passe nessa vida sem tempestades. Não há. Lá fora, as tempestades, eu não gosto nem de pensar. Eu vi no WhatsApp, o cara vai fazer uma manobra no seu carro. E pega o filho dele e mata o filho dele. Meu Deus do céu, que tempestade tremenda, gente.
Que coisa terrível. Esse rapaz. Aí queria se suicidar. Eu estava ali na escola dominical, aí veio uma irmã minha, muito amada, disse assim: pastor, seu colega de faculdade, amigo, tentou suicídio, está como surtando, eu não sei, porque ela me falou, eu não sei. Eu disse: vê onde é o endereço dele que eu vou visitá-lo. Já falei tanto do evangelho para ele, para a mulher dele, são espíritas, kardecistas, e eu vou visitá-lo. Tentando suicídio, um colega de turma meu, da minha idade. Então, vocês estão vendo aí as tempestades, são cada tempestade. Eu estava no congresso em São Paulo agora, do pastor Roberto Lei, em Água de Lindóia, e eu gosto muito de prestar atenção para algumas coisas. Na experiência da gente, a gente diz: olha só, o pastor disse uma coisa assim tremenda. Ele disse assim: Deus não deixa você saber o que tu vai passar, as tempestades que tu vai passar da vida. Porque se Ele permitisse o que tu vais passar ainda, e na nossa idade, a gente, quando olho para trás, digo: eita, foi tanta coisa, e eu estou aqui tranquilo, tanta coisa que eu já passei. Quem tem mais de 50 anos sabe bem o que eu estou dizendo. E mesmo vocês jovens já estão passando, já passaram, e é assim mesmo. E aí o pastor disse assim: olha, Ele não deixa que nós saibamos o que vai acontecer, senão a gente caía desfalecido. Eu gravei bem quando ele falou isso aí. Serve como introdução, né? Como gancho, como a gente chama, teologicamente, Rafael chama de gancho, né, Rafael? Serve como gancho. Qual é a resposta para esses ganchos, né? Muito bem, então, gente, olha, não tem quem não passe situação difícil. E as tempestades, elas vêm, às vezes, que dá vontade da gente dizer: vou desistir. Dá vontade da gente dizer assim: eu não aguento mais. Dá vontade da gente dizer assim: vou jogar a toalha. Não é aquele ditado popular: vou jogar a toalha, desisto. Ou então, a pessoa cria desânimo tremendo. A pessoa se sente intranquila, não dorme mais, e a pessoa cria amarguras, e a pessoa acha que mudar de igreja, mudar de célula, mudar de líder, ele acha que tudo isso vai trazer a solução. E a passagem nos mostra, gente, é uma passagem rica num lugar altamente doméstico. Eu me lembro da família. Quando eu falo de doméstico, eu me lembro: olha, tu vai passar problema aqui demais, na área doméstica. Eles estavam numa área doméstica. Eu já tive a honra de atravessar o Mar da Galileia. Tem 20 quilômetros de comprimento por 11 de largura, aproximadamente. Mais ou menos isso, quase que certeza isso aí, um pouquinho para mais, para menos. E é tranquilo, tranquilo, tranquilo. Agora, veja só. Os montes da Galileia, o Monte Hermon, então, tem 3.000 metros. Então, são montes e mais montes. Os montes de Golã são todos daquela área. O vento, ele passa se espremendo, o vento altamente frio, passando espremido, e ele desce a 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, está o Mar da Galileia. Aquele vento frio vem em alta velocidade, espremido, e ele corta a superfície do Mar da Galileia com aquela corrente de ar quente e produz ou pode produzir ventos de grande intensidade. Mas para aqueles marinheiros não existiria problema. Mas nesse caso aqui, gente, foi algo assim profundo, algo temeroso. E ele que mandou, Jesus é que mandou, tanto nessa tempestade como naquela que ele vem sobre o mar, Mateus 14, né, e Marcos capítulo 6 também tem. Ele que mandou. Lá em a outra tempestade, ele fica vendo de longe o desassossego dos crentes dentro do barco. Tentaram remar contra o vento, nada acontecia. Aí ele vem andando sobre o mar. Vamos comentar um pouquinho mais sobre isso aí. Interessante essas duas passagens. E aqui também ele mandou, o verso 35, vamos para o outro lado. Vamos atravessar esse mar, sair do ocidente para o oriente. Vamos lá para a terra dos Gadarenos,
que lá ele ia ter um confronto tremendo, com 6.000 demônios dentro daquele homem que vivia num cemitério. Interessante, quando ele sai do barco, o cara já está lá, na praia esperando. Olha o mundo espiritual. Olha o mundo espiritual. E os demônios no cara, depois daquele episódio, se prostram para ele e adoram Jesus. Eles têm a obrigação de adorar Jesus, se prostrarem. Sabia que os demônios... Por isso é que muita gente que adora Jesus não quer dizer muita coisa, não. Porque os demônios se prostram, adoram, mas não obedecem. Isso é importante a gente saber, para aplicar nas pessoas. Muita gente adora, ama, é mestre, rei dos reis, filho do Deus Altíssimo, como os demônios fazem, mas não obedecem. Então, gente, ele que mandou, ele que determinou que o barco atravessasse. Ele estava no barco e os discípulos enfrentaram uma coisa assim inusitada. Nunca eles tinham enfrentado uma tempestade de vento com as ondas inadministrável, certo? Então esse temporal trouxe grande quantidade de onda para que o barco fosse a pique mesmo. E Jesus estava no barco. E é uma coisa importante que a gente pensa, não é? A gente pensa, não, mas eu estou na célula, eu estou na igreja, eu estou nos cultos. Ontem eu ganhei uma alma para Jesus, aí veio uma tempestade comigo tremenda. Acha que, irmão, isso aí é bíblico. É bíblico. Nós não estamos isentos de tempestade. Marta e Maria, não é? Lázaro, tempestade tremenda. Agora, a gente às vezes quando vê uma tempestade em alguém, como o livro de Jó, todo ensina, lá vê uns amigos dele procurarem erro em Jó, que não tinha erro em Jó. Mesma coisa. Eles não tinham erros, os discípulos. Jesus que mandou. Nas duas passagens de tempestade não havia erro. Eles estavam lá dentro do barco que Jesus mandou atravessar. Jesus que mandou isso para o mar. Por que Jesus não disse, não, vocês não vão para o mar agora, vai ter uma tempestade tremenda? Não. Essa tempestade, ela foi produzida de propósito. O príncipe das potestades do ar, alguns teólogos defendem isso. Outros até que não tocam muito nisso aí. Falam mais da grandeza, do domínio que ele tem sobre a natureza. Dão ênfase mais a... Mas tem, no livro de Jó também, Jonas, por exemplo, foi desobediência. Veio também um vendaval tremendo para corrigir a trajetória de Jonas. Veio um tremendo. Tiveram que jogar Jó no mar para que o mar se acalmasse. O crente pode ser causa da tempestade dele no lar dele, sabia? Eu posso ser o culpado de tempestade, atrapalhando meus filhos, meu marido, minha esposa, por erros da minha vida. Então a gente aprende com essas coisas todas. Aqui não tem isso aqui. Aqui não tinha isso aqui. Aparentemente, realmente, não havia ambiente de tempestade. Não é? Jesus estava dormindo. O príncipe das potestades do ar pode ser que tenha acionado. Com a permissividade de Deus, nada acontece sem a permissão de Deus. Deus deixa ele fazer até onde Deus permite. Então, não se preocupem que Deus está no controle de todas as coisas. A gente às vezes pensa, não, Deus está no controle de todas as coisas. Outra coisa muito importante aqui, que é muito importante para nós, é que a gente às vezes acha que Deus está demorando. Gente, eu sei que na prática, mais dolorido para o crente do que as tempestades da vida, é o silêncio de Deus. Oh, mas Deus não se pronuncia, Deus não resolve. Eu pensei que esse ano estaria tudo resolvido. Olha, eu já estou assim há 4 anos, pastor. Há 5 anos eu não aguento mais. Isso, Deus está no controle das coisas. Ele estava em cima do monte, orando ao Pai, vendo, na outra passagem, vendo os discípulos tentarem remar, fazerem coisas humanas sem resultado nenhum. Ele estava lá olhando, orando. Aí depois, na 4ª vigília, lá vem ele andando sobre o mar. Então são fatos importantes, interessantes, que nós temos na palavra de Deus, nos textos sagrados.
E aí, gente, aqui tem três perguntas importantes que vocês vão discutir na célula, vão meditar. Eu chamo a atenção, meditem de tarde, hoje de tarde. Você escuta uma pregação de manhã, não deixa para quarta-feira, você não se lembra mais de nada. Quinta-feira não se lembra mais de nada. Eu gosto muito disso, porque eu tinha uma aula de medicina, hoje de noite eu estudava essa aula. Vinha a prova, eu estava com tudo em dia. Nunca fui estar... Não, tenho não sei quanta coisa para estudar. Não dá, isso aprende mal e esquece rápido. Hoje, a pregação de tarde, você vai ler o texto, meia hora você lê, aí você gravou para a célula, você está apto para conversar na célula. Ponhamos em prática as coisas de Deus. 3 perguntas, gente, importantíssimo. Verso 38, risque na Bíblia de vocês. Essa pergunta é importantíssima. É uma pergunta tua, minha. Qualquer que seja a tempestade, a gente culpa Deus. Ou a gente cobra de Deus. Até no Éden, Adão, quando Deus disse: o que foi que tu fizeste? Tu comeste da árvore que eu proibi comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a mulher que tu me deste. Então foi Deus o culpado. Deus dá uma mulher para ele que vai dar um conselho errado. A mulher que tu me deste, me deu e eu comi. A gente sempre culpa, ou a gente não assume, não é, nossas responsabilidades. Mestre, não te incomodas que pereçamos? Tu não te dá conta que nós vamos morrer? Eu faço um adendo aqui, realmente foi Deus que mandou eles irem para o outro lado. Foi Deus que resolveu dormir dentro do barco. Mas não é assim também. Né? Tanto é que depois ele vai dar a resposta certa para os discípulos. Então, não te incomodas que pereçamos? Primeira pergunta. Segunda pergunta de grande importância no texto. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que serve para o contexto, até porque eu estava na minha escola dominical e realmente eu perguntei sobre fé. Eu não gostei muito da resposta, eles sabem, mas na hora de explicar, a fé é uma certeza, mas com realidades, gente, com práticas, daquilo que eu espero, que eu não vejo, mas que vai acontecer verdadeiramente, realmente. Quer ver? Eu faço questão de, porque vocês quando vão falar de fé, vocês sempre falam da fé. Deixa eu ver se eu encontro logo esse versículo, em Hebreus 11:1, que fala muito bem, mas em Hebreus 11:6, leia Hebreus 11:6, olha só, sem fé é impossível agradar a Deus, impossível, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, está orando, está querendo, está pedindo, está clamando para Deus, creia que Ele existe, que Ele é verdadeiro, que Ele é real, e que Ele é galardoador dos que oram. Ele vai pôr em prática, vai realizar o teu pedido. Tu tem que crer nessa realidade. Esse conceito de fé é muito importante, não é? 1 João 5,14, porque isso é muito importante. A fé é muito importante. Sem obra, ela é o quê? Ela é morta. Nossa fé vence o quem? O mundo. Quem é que vence o mundo? Quem é que vence a tempestade? Quem é que vence o desânimo? Quem é que vence a tentativa de suicídio? Quem é que vence a desgraça? A fé. A fé. 1 João 5,4. Nossa fé vence o mundo. Todo que é nascido de Deus, que é o caso nosso, nós somos nascidos, obra do Espírito Santo, tem essa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Arrisque na Bíblia de vocês, 1 João 5,4, gente. É possível. Isso é uma coisa das mais importantes, não é? Que Deus tirou honrarias do homem, egocentrismo, direitos. Deus tirou intelectualismo, inteligências, brilhantismo, igualou todo mundo. Pé rapado, aquele que nunca teve oportunidade na vida, ele é igual a qualquer um de nós. Porque Deus colocou
o elemento fundamental é a fé. É a fé, não é mérito. Então, é bom nós sabermos dessas coisas, né? Para a gente não confundi-las. Muito bem, então Jesus passou o dia todinho. Se você for ler o contexto, por que Jesus estava dormindo? Mas Jesus estava dormindo de propósito? Não, ele passou o dia todinho com a multidão ensinando parábolas. Pode ver lá em Marcos capítulo 1, vocês não vão ler isso agora, mas o contexto foi um dia exaustivo para ele. E ele era Deus 100% e homem 100%. Estava cansadíssimo, estava exausto. Passou o dia, não é? Cansado e estava descansando. Então, é importante que nós entendamos a situação que ele se encontrava. Eu quero também deixar para vocês uma coisa que os apóstolos tentaram, estavam atônitos de não conseguir resolver o problema daquela tempestade e da outra tempestade que vai aparecer depois. Que quando os recursos humanos não têm mais, Senhor, começam os recursos de Deus. E quando o teu recurso acaba, o de Deus é pleno. Então, não te desespera. É uma coisa que a gente precisa aprender quando nós estudamos os textos, não é? Um exemplo clássico, Marta e Maria. Marta e Maria, morreu Lázaro. Aí ele chega lá, há 4 dias, está fedendo. Está fedendo. Porque para os judeus só era morto mesmo, considerado morto mesmo, depois de 3 dias, sabia? Então tinha que feder, Jesus deixou feder 4 dias. Ele sabe de todas as coisas. Ali não tinha como o judeu dizer, não, ele não morreu, não chegou a morrer. Porque até 3 dias diziam, não morreu, não morreu. 4 dias. Então, quando ele chega, ele encontra Marta e Maria. Se tu tivesse aqui, ele teria sido curado. Mas a obra de Deus é muito maior do que curar uma doença que um médico pode curar. É ressuscitar um morto de 4 dias. Foi muito maior Marta e Maria. Aí vem a outra, Senhor, morreu, está enterrado. Se tu tivesse aqui, não teria morrido, teria curado ele, meu irmão não teria morrido. Marta e Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Não é religião, não é a igreja maranata, não é a igreja católica. Eu sou a ressurreição e a vida. Onde colocar o corpo? E aí ele vai lá e ele ressuscita Lázaro. Então, quando os recursos humanos findam, ainda não começaram os recursos de Deus, que são pleno, onipotência de Deus. Então, preste atenção para essas coisas. E o silêncio de Deus é porque Ele está fazendo, por Ele saber a tua estrutura, sabe até onde tu podes ir. E Ele deixou escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho que ter esse versículo também, 8:28, Romanos 8. Eu tenho que saber que todas as coisas cooperam para o bem. Às vezes não vem a resposta aqui, porque Deus não vem fazer um trabalhinho nessa vidinha aqui. Ele quer a família. Deus, então esse aqui, talvez esteja pagando um preço mais alto. Porque Deus não faz as coisas que a gente pensa, Ele faz muito superior ao que a gente pede. Está lá em Efésios 3:20. Deus faz as coisas muito acima do que nós ansiamos e nós queremos e nós pedimos. Então, são conceitos importantes para que nós possamos aprender. Uma outra coisa importante desse texto, que precisa ser analisado, é o medo, gente. O medo, olha, traz insegurança, traz desespero, traz doenças psicossomáticas, né? O medo. E Deus colocou um elemento importante contra o medo. Vocês sabem qual é? Eu já vou dizer para vocês. 1 João 4:18. O antídoto do medo. Porque o medo, você já tentou salvar o afogado, ele vai morrer pelo medo. Não é porque ele vai se afogar por outro motivo, é o medo. Se eu vou tentar salvar, ele vai morrer e vai me matar de medo. Porque ele vai se agarrar comigo de medo e vai acabar me afogando também. O medo, ele traz desesperança, ele traz tensão, estresse, amarguras,
ansiedade, ele traz coisas incríveis. Olha o que diz o versículo. O amor a Deus lança fora o medo, gente. Gente, o amor a Jesus, você tem muito medo, falta amar mais o Senhor Jesus. No amor não há medo. 1 João 4,18. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo traz consigo a tormenta. Tu fica atormentado. Até suicídio o cara pode querer fazer. Traz a tormenta. E o que teme não é perfeito sem amor. Ele tem que amar a Deus. Senão, ele vai ter problema nessa vida. Estou falando para vocês elementos importantes para a gente estar alicerçados. Então, veja só. Em Isaías, tem um texto aqui que eu coloquei, o medo, falando rapidamente do medo. O meu coração se agita, o medo me apavora. A noite que eu desejava me tornou um grande temor. O medo traz consequências terríveis, gente. Agora, veja só, tem uma coisa que é fundamental na vida da gente, que é a coragem. Deus, os elementos como Deus trabalha, para você se fortalecer, tem que coibir esse medo e confiar em Deus, não é? Porque as tempestades estão presentes, Eu quero dar a vocês um recurso. Para Josué, ele diz o seguinte, porque o medo que Josué ia ter de entrar e enfrentar sem armas, sem soldado, ninguém era treinado no povo que vai vencer aqueles povos lá da terra prometida. Veja só, esforça-te. Tem muita gente também que não se esforça, gente, em nada. Mas o que Deus diz para Moisés? Moisés, Josué, tão somente te esforça. Esforça-te e tem bom ânimo. Tem de bom ânimo. Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Ser forte e corajoso. Tão somente. Então, além da fé, você vai ser forte e corajoso. Em Eclesiastes também tem um versículo importante. Tudo quando tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Tem que mostrar isso para Deus, gente. Deus se agrada. Olha Afonso se esforçando. Lá vai ele visitar um colega dele, que ele falou um dia, e ele não vai abandonar. Deus quer ver essas coisas. Certo? Te esforça. Porque na sepultura, depois que tu for para a sepultura, acabou a tua obra para Deus. Não tem mais. É isso que diz Eclesiastes 9:10. Não vai ter mais projeto, não vai ter mais nada. Acabou o teu trabalho para Deus. É aqui. Até o dia que tu for para... O dia que for para a UTI, eu não fiz. Lógico que não fez, devia ter feito. 2 Crônica 15:7. Esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem recompensa. Meu irmão, tem resposta, tem recompensa. Te esforça. Muito importante isso, gente. Muita gente não se esforça com nada. Então, precisamos aprender também. 2 Crônica 15:7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. 2 Crônica 32:7. Esforçai-vos e tem de bom ânimo, porque nós estamos confiando no Senhor, é nele, na força do seu poder. Não temais, nem vos espanteis por causa do inimigo, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que os que estão com ele. Tem um maior conosco que é Jesus, o Senhor dos Exércitos, que é o poder do Espírito Santo que habita em mim, e que me movimenta, que me fortalece, que me dá ânimo. Então, gente, aqueles discípulos no barco, veja só, eles estavam com medo, a fé deles estava abalada, o medo atrapalha tudo. Então, a primeira coisa que eu já falei, que nós já falamos, foi Jesus que mandou. Então, eles não podiam estar com tanto medo assim. Eu quero falar para você que está com tanto medo assim, você é um homem de Deus, você tem o Espírito Santo, não justifica tanto medo, tantas reações negativas, tantas reações de temor, porque Deus está contigo. Espera nele, o silêncio dele, mas ele está observando tudo, ele vai tomar providência.
Isso é importante a gente saber. Segundo, ele estava no barco, dentro do barco. Como é que ele vai selecionar umas pessoas para mandar matar, para deixar morrer? E ele também morrer. Então, os discípulos deviam ter prestado atenção. Porque não justifica também esse medo que muitas vezes nós temos de uma tragédia, de uma tempestade que aparece em nossas vidas. Então, isso a gente aplica para nós, não justifica esse medo que eles tinham. Ele estava no barco. Terceiro, ele estava muito tranquilo. Ele estava tranquilo, e ele sabia da situação, ele sabia da tempestade, ele sabia de todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Terceiro, quarto, por causa do poder dele. Irmão, se tu for ler, olha, o capítulo 2, capítulo 3 de Marcos, tu vai ver que ele já tinha multiplicado pães, transformou 2 peixinhos em 5 pães e alimentou 5.000 pessoas. Ele já tinha mostrado um poder incrível, já tinha curado uma grande quantidade de enfermos. Os cegos viam, os coxos andavam, os paralíticos andavam, os atormentados eram libertos, os leprosos eram curados. Eles viram tudo aquilo, não havia mais motivação para que ele permanecesse com tanto medo. Então, não havia motivo, não há motivo para nós quando nós estamos com tanto medo assim. Não há motivo para você passar pelas tempestades da vida de maneira sem confiar no Senhor. Eu gosto muito também de um salmo, que é muito, muito bom esse salmo, eu acho interessantíssimo, para a gente, serve como elemento para você consultar quando vier um problema. Salmo 46, por exemplo. Outro dia eu fui visitar um enfermo no hospital e peguei o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Aonde? Na angústia, na tempestade, na doença, na enfermidade, no desemprego, nos problemas com os filhos, na filha engravidou, o filho se drogando. Nós temos aqui, meu irmão, portanto, não temeremos, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aí continua lá no verso 10 e 11, ele faz cessar as guerras. É guerra familiar? Quem vai fazer cessar as guerras familiares? Quem? Sou eu? Está aqui? É Deus, não é você. Corrige, ajeita, ame. Olha o amor é importante, o preço é importante. Teu esforço, muitas das vezes, é pagar o preço. Teu esforço é abandonar o pecado. Muita gente quer a solução de Deus, aí Deus se mantém, viu? Pecado. Ele quer que Deus abençoe o pecado. Ora pelo pecado que ele comete. Muita gente diz, não, mas eu já diminuí. Não é diminuir. Eu já vi até quem diz, pastor, a minha amante, que eu visitava de 3 em 3 dias, hoje é uma vez por mês. Será que tem diferença? Será que tem? Eu disse, rapaz, tem coisa, a gente escuta cada coisa, gente, é impressionante. Mas olha só, no Salmo 46, 10 a 11, ele faz cessar as guerras familiares, guerras lá fora. A gente precisa de paz, gente. Nós somos o agente da paz. Quebra o arco e corta a lança. Ele quebra a pessoa que está preparada contra ti. Quem vai quebrar é ele. Queima os carros de fogo, a ação de Satanás para aumentar essa confusão contra ti. Deus vai resolver para ti. Quem vai resolver? Tu vai corrigir tua vida, ajeitar. E o sobrenatural tem que entrar. Sempre tem que ter o sobrenatural. Quem vai acalmar a tempestade é Jesus. O Senhor dos... Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fica calmo. Deixa de medo. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Jesus confirma isso. Como é que Jesus confirma tudo isso? Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Estarei sempre convosco. Por que eu vou temer?
Vem tempestade, mas eu não vou temer, não. Eu vou saber, não é, que Deus está comigo, vendo tudo. O silêncio faz parte de um trabalho em minha vida, uma recuperação, uma regeneração, uma restauração de outros, de mais gente da família. Ele quer mostrar mais coisas através do meu preço. Então, tudo isso nós temos que saber. Então, ele repreende o vento. Talvez muita gente diz, porque Satanás estava por trás, por isso que foi repreendido. Pode ser, porque lá adiante, quando eles atravessam, o gadareno está na praia já esperando por ele. Muita coincidência, mas mostra que ele é o soberano da natureza. Aliás, quando tu olha esse capítulo 4 de Marcos, tanto um pouco para trás como um pouco para frente, se tu der para frente um pouquinho mais, aqui ele mostra o controle que ele tem sobre a natureza. No capítulo 5, ele vai curar uma mulher que estava 12 anos sangrando, coitadinha. Ela vai tocar nas suas vestes. Ele nem sabia quem estava tocando. Ele mandou que se apresentasse. E ela fica curada. E ele dá a salvação para ela. Pela tua fé, está salva e está curada. Aí ele vai mais adiante. No mesmo episódio, vai na casa de Jairo, ressuscita a filha de Jairo. Ele tem um controle sobre a enfermidade. Quem está doente aí. Ele tem um controle sobre a morte. A morte foi vencida. Ele venceu a morte. Então, quando tu sai olhando, não é? Tu vê que o controle de Jesus é um controle sobrenatural, infinito, não é finito, é infinito, não tem limite. Então, esse é o Deus que me assiste, esse é o Deus que nos assiste. Então, houve grande bonança. Aí ele vai para cima, como eu já falei, por que não tendes fé? Então, a fé, eu quero dizer para vocês também, que a fé não é uma pedrinha. Pedrinha, vai ser pedrinha daqui a 100 anos, é uma pedrinha. Não, a minha fé é uma semente. Eu planto, ela vai crescer. Eu tenho experiência, eu vou crescendo. Ele às vezes deixa a tempestade na minha vida para eu ter experiência com Deus. Eu sei que eu vou. Hoje em dia, tanta coisa que eu passo, eu digo, duvido. Eu já passei. Eu sou experiente em muitas coisas. Eu já passei por isso. E eu posso aconselhar melhor. Meus irmãos, quando me procuram, eu digo, não, isso não é assim, isso vai ser assim, 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 porque eu já passei por isso. Então, essa tempestade da tua vida, irmãos, é para tu ganhar experiência, ganhar maturidade. Porque a fé, ela cresce à proporção que você vai tendo experiência com Deus, certo? Por isso é que é uma semente. Muito bem. Então, não tendes fé. Ele viu que os apóstolos... Agora, o que é essa fé que eles não tinham? Não é esse grãozinho que todos nós temos, eles tinham também. Todo você tem, eu tenho, basta. Olha, só isso já basta. A qualidade da fé. Uma coisa é não ter fé. Outra coisa é tu tem fé, mas a qualidade da fé é tão bizarra. É tão bizarra, gente. Veio um problema, os apóstolos tinham que ver. Por que qualidade? Eles tinham que ver o que eles já tinham visto. A qualidade da fé deles era de alguém que estava no barco, que multiplicou, alimentou 5.000 pessoas. Agora não pode acalmar a tempestade. Um cara que ressuscita mortos, um cara que cura enfermo, cura um cego, e agora está com uma tempestade, uns ventos. Um cara que... Será que ele não poderia? A qualidade da fé é que às vezes nós podemos discordar de nós, porque você nunca associa que esse Deus é o Criador do universo. Esse Deus criou pela palavra dele essas bilhões de estrelas. Esse Deus criou todos os mares da natureza, que ele pode recolher na concha da sua mão. Jesus pode pegar mar, rio, lago, tanque, piscinas, toda a água aqui na concha das suas mãos. Ele pode contar cada estrela do céu. Ele deu nome a todas as estrelas do céu. Ele criou um ser humano que é a coisa mais complexa, que nem a ciência mais moderna pode entender o que é um ser humano, gente. A complexidade dos neurônios, dos axônios, o pensamento, a inteligência. Ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. Nem consegue desconfiar.
um gameta, um esperma e um óvulo se unem e vão se transformar num ser humano. Forma coração. Como tudo isso processa? Como é que uma semente cai na terra, morre e nasce uma mangueira? Como você explica isso? Entendeu? Esse Deus Criador. Se tu olhar, eu tenho um programa na televisão que eu olho sempre sobre os animais, como um animal persegue o outro, como um vive às custas do outro, como um pássaro vem, faz tal coisa, o outro vem, beneficia, como a natureza é harmônica. Como, gente, como a lua está colocada num ponto bem... Sabe o que ela faz? A lua faz? Muita gente sabe, mas não se lembra. Ela limpa todo o planeta da Terra, o mar vem e leva toda a porcaria para lá. Se a maré não fizesse isso, nós não estaríamos mais vivos. Sabia disso? Vocês sabiam desse detalhe? Quem faz isso? Quem faz isso? Deus colocou a terra, o mar, a gravidade dos planetas, que vem o mar e limpa todo o planeta Terra, ele limpa e hoje nós estamos vivos. Senão é impossível a vida humana, é impossível, se o mar não fizesse o trabalho de limpeza do planeta Terra. É impressionante esse Deus. Então esse Deus, não é? Aí vem o último versículo para terminar. Sentir o grande temor. Depois que ele acalma tudo, lá vem medo de novo. Lá vem medo de novo. Onde é que está o problema? É na natureza? Está dentro da gente. Depois que ele ajeita a situação, aí que eles ficaram com medo. E já tinham visto tantas coisas. Mas agora é que ficaram com medo. Quem é este? Que até o mar é o Criador, meus discípulos. Meus irmãos, Afonso, ele é o Criador do mar. Ele é o Criador do vento. O Criador não pode perder para o que ele criou. Os ventos estão sob o domínio dele total. As tempestades estão sob o domínio dele total. O vendaval, tudo está sob o domínio total. Então, quem é este? Fica essa pergunta para você. Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que a tempestade da tua vida vai desaparecer? É aquele, meu irmão, que pela palavra criou o universo, sustenta a natureza, quer seja tronos, quer seja gravidade, quer seja sentimento, emoção, ele tem o controle de tudo. Quem é este? É aquele que os profetas anunciaram, que eles sabiam que os profetas tinham falado dele. É aquele que os rituais do templo todo eram para chamar atenção em quem é este. Todos simbolizavam Jesus. Quem é este? É este que lá no Éden foi profetizado que da semente da mulher nasceria o homem que pisaria a cabeça da serpente. Quem é esse? Esse é aquele que nasceu de uma mulher virgem. Quem é esse? Esse é aquele que viveu numa manjedoura quando era criança. Depois ele se tornou um homem. E depois ele curava as enfermidades, visitava, pregava, ensinava. Quem é este? Este é aquele que foi para a cruz, deu a vida por ti. É aquele que vai te levar para o céu. É aquele que vai te abençoar. É aquele que te abençoa. É aquele que vai te fazer filho do Deus Altíssimo para toda a eternidade. Quem é este? É esse que vai voltar em glória para buscar vocês, para que vocês sejam glorificados com Ele. Quem é este, meu irmão? Que Deus abençoe. Hoje é um dia muito importante, hoje é um dia, não é? Eu vou entregar, sei que vem muita coisa aí ainda, não é? E graças a Deus...